Voltamos a apresentar esse Docto Entrevista especial sobre a demolição do Cine Brasil. E nesse segundo bloco está presente também o vice-presidente do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural, Cláudio Barros. E a gente fechou o primeiro bloco com uma pergunta, né? Qual é o papel, na realidade, do Conselho Municipal para a cidade? Eu queria que o Cláudio respondesse para nós, por favor. Bom, primeiramente queria agradecer o convite para estar aqui nesse debate histórico, um momento decisivo para a história cultural de Caratinga, e que é determinante a participação do público, né, das pessoas, para justamente prezar pelo patrimônio de Caratinga. Então, esse é um momento histórico. Eu acredito que o papel do Conselho do Patrimônio é essencial para qualquer cidade, ou seja, é uma crescente, né, nas cidades da região, ou de Minas Gerais, ou do Brasil de forma geral, o aparecimento desse aspecto na cidade. Ou seja, o Conselho é como se fosse o movimento das pessoas que tomam consciência da importância do patrimônio. Então, o Conselho tem essa autonomia, ele é democrático, como o Leandro falou, ele suscita a discussão sobre a importância do patrimônio, ele levanta questões essenciais sobre a identidade cultural desse povo, e é isso que está acontecendo agora, né? Ou seja, o papel do Conselho, o papel das pessoas é justamente afirmar a sua identidade, afirmar, né, o seu patrimônio como essencial para que a cidade tenha essa identidade, né? E tem autonomia para isso. E tem autonomia para isso, ou seja, esse processo do Cine Brasil, ele não começou ontem, né, ou no mês passado, ele começou em 2009. Né? Então, o levantamento tem que ser feito um histórico, um dossiê sobre a importância desse imóvel para a cidade, a história do cinema, a história do envolvimento da população com o cinema, coisa que a Docno fez brilhantemente sobre o cinema. Né? Então, muito bacana isso. O envolvimento das pessoas, ele às vezes é menor, ele é menos significativo, porque as pessoas ainda não têm a noção disso. Quando acontece um fato desse, as pessoas tomam, né, consciência de que elas estão perdendo alguma coisa essencial para a cidade. Né? Então, o papel do Conselho seria algo que, vamos dizer assim, suscita nas pessoas essa questão da identidade. E ele é determinante para o município. Né? Então, eu acredito que ele, no momento, ele é essencial. Na sexta-feira passada, após essa tentativa de demolição da fachada do Cine Brasil, em entrevista, o procurador-geral do município, Márcio Estevão, ele afirmou que não existe nenhum documento formal do processo de tombamento do Cine Brasil, mas mesmo assim foi arquivado pelo prefeito. O advogado ressaltou que a prefeitura não teria dinheiro para adquirir o imóvel a partir do tombamento histórico do mesmo. Nós vamos assistir um trechinho da entrevista dele agora. Nós não temos conhecimento do processo em si de tombamento. Então, eu consegui, certo? A defesa feita pela parte interessada, porque não se pode tombar um prédio, usurpar, porque esse tombamento seria mais ou menos uma espécie de desapropriação mesmo, né? Do imóvel. Então, o que nós fizemos? Baseado nisso, sem a documentação necessária, eu dei um parecer ao prefeito de Caratinga, nesse exato momento de que se encontrava o processo em si, certo? Eu optei, com base no artigo da Lei Municipal, artigo número 20, só o melhor visto, quer ver? Artigo 21. Da lei municipal que estabelece as normas de proteção ao patrimônio e cultura, artigo 21, parágrafo 4º, para acolher, nesse instante, as razões do proprietário, certo? E sugerir a ele, como procurador-geral do município, que arquivasse o processo. Eu sou jornalista, mas também sou membro do Conselho. Então, gostaria que o senhor falou uma palavra que me preocupou muito, ao dizer que o tombamento é quase uma desapropriação. E, no entanto, se o senhor me permita, eu acho que isso é um desconhecimento da sua parte, que não é uma desapropriação. Sim. Eu gostaria que você falasse um pouco disso, porque a minha preocupação como cidadão, como jornalista, seria essa a sua opinião. Correto. Juridicamente falando, tombamento é uma coisa, certo? Desapropriação é outra. Mas a doutrina da Di Pietro, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça da República Federativa do Brasil diz que quando se faz um tombamento total
de um imóvel, o poder público que tomba é obrigado a arcar com o pagamento do valor do imóvel. Aí eu usei a expressão que você muito te preocupou, certo? Sobre a questão do tombamento, da desapropriação, porque a Constituição Federal da República Federativa do Brasil garante a todos que forem desapropriados o preço correto, o preço atual do mercado. Antigamente, antes de 1988, da Constituição, o município fazia uma avaliação e valia aquele preço. Então, o Constituinte, vendo esse aspecto, e decisões do Supremo Superior Tribunal de Justiça também, que deve ser pago o valor real. E, segundo informações, eu não tenho em mãos, não posso provar isso, o Conselho queria o tombamento total. 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 Quanto que custa aquele imóvel para os cofres da Prefeitura Municipal de Caratinga? Pode fazer uma pergunta, então? Seria mais ou menos custa para a história uns de Caratinga? 5 milhões de reais. Quanto esse prédio custa para a história de Caratinga? A dotação orçamentária nossa, nós temos 50 mil reais. Então, gente, visto agora essa entrevista do procurador-geral do município, Márcio Estevão, eu queria que o Cláudio respondesse qual que era a intenção real do conselho, Cláudio. O proprietário ele poderia continuar utilizando o imóvel em fins comerciais? Qual que era a intenção do conselho na realidade? Bom, quando você encaminha um pedido de tombamento, né, a princípio ele é para conservar o imóvel intacto, né? Então, isso foi feito e no encaminhamento do processo, com certeza a gente vai cedendo, né, e com certeza pode haver algum tipo de transformação nessa proposta. Ele poderia muito bem, como a lei observa, né, que o proprietário ele não perde o imóvel, ele ainda continua sendo o administrador do imóvel, ele pode lucrar com o imóvel, alugar, vender, o que ele quiser fazer, né? Então a proposta nossa é que isso fosse conservado, claro, né, observando a lei. No caso, foi sugerido até que se conservasse a fachada do imóvel, que ele poderia eventualmente transformar o espaço interno, né, utilizar da maneira que ele bem entendesse. Que ele bem entendesse, né, que não esbarrasse em outras legislações, como a de meio ambiente, que já mudou também, que tem algumas questões que o projeto que ele enviou para o Conselho também esbarrava nessas questões do meio ambiente. Mas nós constamos que poderia justamente, né, conservar intacta a fachada do Cine Brasil e que tivesse essa questão preservada. E como é que vocês veem, gente, esse posicionamento do Procurador-Geral do município em falar do arquivamento do processo do tombamento do Cine Brasil e principalmente sobre a Prefeitura ter que arcar com o valor do imóvel para que ele fosse tombado? Foi citado a professora Maria Silva Zanella de Pietro e é interessante que no curso de Direito Administrativo de 1994 ela fala que o tombamento ele é definido como conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país, cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. Hora nenhuma nós lemos em local algum que tombamento é desapropriação. E eu acho que o doutor Humberto ele pode, né, colocar isso para a gente de uma forma bem clara. Na verdade, a Constituição da República Federativa do Brasil, ela garante a todo particular o direito de propriedade. Mas como estamos em uma república, é necessário que a propriedade ela tenha uma função social. Isso também é constitucional. Você pode ser dono do mundo inteiro se você quiser, desde que você dê destinação à função social da sua propriedade. No caso, a função social do Cine Brasil é exatamente a conservação da história da cidade, da cultura da cidade. Para isso, o Conselho Municipal determinou o tombamento do imóvel, que é a conservação da sua estrutura física. Tombamento não interfere no direito de propriedade do cidadão, daquele que é proprietário do imóvel. Continua sendo propriedade dele, ele pode vender, pode alugar, ele deve conservar aquelas características. Diferentemente da desapropriação. A desapropriação, ela significa que o proprietário perderá essa propriedade em favor
do ente público, seja ele o município, o estado ou a União. Nesse caso, há sim, no caso da desapropriação, há sim a necessidade da indenização, que deve ser justa, prévia e em dinheiro. Não há nenhum tipo de pagamento que não seja dinheiro. No caso do Auxílio Brasil, pelos documentos que nos são passados aqui para análise jurídica, não houve em nenhum momento a intenção do município de Caratinga em desapropriar o senhor Vantuil Terceiro de Paula ou quem quer que seja. O que houve é o tombamento, nem a tentativa, houve o tombamento. O prédio hoje está tombado, isso garante a propriedade ao senhor Vantuil, ele não perde a propriedade do imóvel, a propriedade continua sendo dele. É apenas a necessidade da conservação estética do bem, porque através dessa conservação estética, o patrimônio cultural e histórico fica preservado. Portanto, tombamento significa intervenção do poder público na esfera do direito particular, determinando que o particular, então, conserve as características do bem, podendo ele vender, alugar, dispor gratuitamente da forma que ele quiser, porque o bem continua sendo dele. Diferentemente da desapropriação, que é o caso de que o poder público assume a propriedade do bem. A desapropriação, Paulo, é uma compra compulsória. É alguém comprando sem perguntar se o outro quer vender. Isso é desapropriação. Claro, o interesse público deve estar presente. No caso do Cine Brasil, ressalto, não houve em nenhum momento, pela documentação que nos é apresentada, interesse do município de Caratinga em adquirir o imóvel. Portanto, não há de se falar em nenhum prejuízo financeiro para o município. E nem também prejuízo financeiro para o proprietário do imóvel, que continua sendo proprietário do imóvel. Apenas deverá conservá-lo. Como é que vocês veem essa situação de o Cine Brasil, a fachada do Cine Brasil, que é para Caratinga, né, seria importante mantê-la, já está sendo destruída. A parte superior do Cine Brasil, ela já foi destruída. E agora? Vai ter que ser reconstruída? Como é que faz agora? Como exemplos que a gente já viu no Brasil, quando se destrói um bem tombado, que é a situação atual do Cine Brasil, que está em processo, então que vale a lei de como se ele tivesse sido tombado, eles vão ter que reconstruir, idêntico ao original. O procurador também fala sobre a prefeitura arcar, então. Como o senhor falou, não precisa arcar, ele não teria necessidade de comprar aquele imóvel. E como que o proprietário, então, fez essa... não entendeu isso e permitiu que isso acontecesse? Vocês conseguem entender e responder? Na verdade, isso? Paulo, eu estava presente a essa coletiva. E lá eu percebendo que havia um equívoco na análise dele, justamente, né, que eu ponderei com ele, que eu ia desafiar ele, né, até ficou evidente que eu falei, eu sou jornalista, mas me desculpe eu, né, discordar de você, porque ele usou justamente esse argumento da prefeitura não ter dinheiro para comprar, né, o Cine Brasil, que ele autorizou ou recomendou ao João Bosco que autorizasse a demolição do Cine Brasil, simplesmente por a prefeitura não ter caixa para isso. Bom, no entanto, o Humberto acabou de explicar aqui que isso não procede. Exatamente. Então, assim, seja por desinformação ou seja por um outro motivo, né, a gente não sabe aqui. Mas, lamentavelmente, aconteceu o que a gente vê lá em frente à Praça Getúlio Vargas. Lourdinha, vocês tinham conhecimento desse arquivamento do processo? Não, eu só queria complementar a fala do Leandro, que na contra-impugnação que o Conselho encaminhou para o proprietário, estava bem explicado a questão do uso do imóvel. Estava bem explicado que ele podia usar da forma que ele quisesse, podia fazer um comércio, inclusive, podia fazer da forma que ele quisesse. Porém, o interesse do Conselho era manter a característica do imóvel. Então, nessa contra-impugnação que foi encaminhada a ele, que foi encaminhada também para o jurídico e para o Ministério Público, que o Conselho encaminhou, a contra-impugnação está bem explicada, está bem clara, que o proprietário poderia fazer o uso do imóvel, vender, alugar, ceder, da forma que ele quisesse. A intenção do Conselho era simplesmente manter o imóvel intacto. E nem poderia ser diferente. Exatamente. O que a gente viu que não foi possível, né? Pelo menos por enquanto. A trancos e barrancos, vocês conseguiram segurar aquela fachada. A gente volta a conversar sobre a tentativa de demolição do Cine Brasil no terceiro bloco.